Para manter os alimentos na geladeira por mais tempo, sem correr o risco de estragar, é preciso cozinhar e armazenar adequadamente os alimentos, e ter cuidado com a limpeza da cozinha, das bancadas e das mãos. Além disso, deve-se manter a temperatura da geladeira sempre abaixo do 5 ordinal masculino C, pois, quanto mais baixa a temperatura, mais lento é o crescimento de micro-organismos, que estragam os alimentos e causam infecções intestinais, como a gastroenterite, que gera sintomas como dor abdominal aguda e diarreia. Saiba como manter sua geladeira e congelador sempre limpos e organizados. Cada alimento na geladeira deve ser armazenado em recipientes ou sacos plásticos fechados, para que não tenha contato com outros produtos que possam estar contaminados. Além disso, não se deve superlotar a geladeira, para que o ar frio circule com mais facilidade e conserve os alimentos por mais tempo. Para reduzir o risco de contaminação dos alimentos, a geladeira deve estar organizada da seguinte forma. Uma dica para conservar os legumes e temperos picados por mais tempo: deve-se lavar e secar bem cada legume antes de colocá-los na geladeira, cobrindo o recipiente de armazenamento com papel ou toalha, para absorver o excesso de água que se forma no ambiente frio. A lista abaixo indica os alimentos que não precisam ficar guardados dentro da geladeira. Os ovos podem ser guardados na geladeira, porque eles em temperatura ambiente só duram 10 dias, mas podem durar mais quando colocados na geladeira, porque a temperatura fria ajuda na sua conservação. Quando a fruta está muito madura, é aconselhado colocar na geladeira, porque esta para seu amadurecimento, e a faz durar mais tempo, mas para melhor conservação de frutas e legumes, é aconselhado comprar somente o suficiente para a semana, porque assim não correm o risco de estragar facilmente na despensa, nem a necessidade de guardar na geladeira. Aprenda a fazer o sal de ervas, que também não precisa ficar na geladeira, no vídeo a seguir. Mesmo que um alimento tenha um bom aspecto na geladeira, ele pode estar contaminado com fungos e bactérias, e por isso deve-se sempre respeitar o prazo de validade de cada um. A tabela a seguir traz o tempo de validade que os alimentos têm quando são armazenados corretamente na geladeira. Para que os alimentos durem por mais tempo, é importante guardá-los em recipientes de vidro ou de plástico limpos e com tampa, de forma que não entrem em contato com outros alimentos, especialmente com os crus. Alimentos quentes não devem ser colocados na geladeira, porque além de estragar o funcionamento da geladeira, podem permitir o desenvolvimento de micro-organismos, que podem estar dentro da geladeira, num alimento estragado, por exemplo. Por isso, para guardar as sobras do almoço ou do jantar, deixe esfriar primeiro, e depois guarde na geladeira. Já para congelar as sobras de uma refeição deve-se colocá-la dentro de um recipiente de plástico, sem BPA, ou de vidro com tampa própria na quantidade que desejar. É possível guardar o prato feito para comer num outro dia, quando estiver sem tempo, ou pode congelar o arroz, o feijão e carne em recipientes separados.
A forma mais correta de congelar as sobras é colocá-las no recipiente que desejar, desde que esteja limpo e seco, e depois colocar dentro de um tabuleiro com água fria e pedrinhas de gelo, porque isso irá mudar rapidamente a temperatura, permitindo que o alimento dure mais tempo. É possível guardar os alimentos no congelador ou no freezer para que eles durem mais tempo. Praticamente é possível congelar todos os alimentos, embora alguns precisem de alguns cuidados específicos. Alguns alimentos que podem ser congelados são: saiba como congelar legumes sem perder os nutrientes. Para fazer uma boa limpeza na geladeira e retirar o mau cheiro, deve-se seguir os seguintes passos. Se a geladeira for mantida limpa no dia a dia, deve-se fazer uma limpeza mais profunda a cada 6 meses. Mas se ela estiver constantemente suja e com restos de alimentos, a faxina geral deve ser mensal. A higiene na cozinha é necessária para reduzir o risco de contaminação dos alimentos na geladeira, sendo importante lavar os utensílios, a esponja e os panos da pia com água e detergente após a utilização, lembrando de lavar também a bancada e o escorredor de louças pelo menos uma vez por semana, passando limão, vinagre ou água sanitária para ajudar na limpeza. Uma boa dica para limpar a esponja de lavar pratos é enchê-la de água e aquecê-la no micro-ondas durante 1 minuto de cada lado. Além disso, deve-se utilizar tábuas de cortar diferentes para carnes, peixes e legumes, e utilizar um balde de lixo com tampa, para que os restos de alimentos não fiquem expostos aos insetos.